Bom amanhecer para todos na benevolência do Altíssimo. Que o Altíssimo abençoe e ilumine nós todos. Venho trazer um rico estudo da palavra do Altíssimo para fortalecer a nossa emuná. Louvado seja o Todo-Poderoso. Temos que estudar a Bíblia, louvado seja o. Porque na Bíblia tem o fermento? Tem, mas tem fragmentos da palavra do Altíssimo. Louvado seja o Todo-Poderoso. E a Bíblia é espada de dois gumes. Louvado seja o. Espada de dois gumes, tanto pode curar como pode matar. Louvado seja o Todo-Poderoso. Nós que estamos buscando ao Altíssimo, buscando fazer a vontade do Altíssimo, a palavra do Altíssimo cura. Louvado seja o Todo-Poderoso. E as pessoas que buscam as coisas deste mundo, as coisas más deste mundo, a palavra do Altíssimo mata. Louvado seja o Todo-Poderoso. Busquemos ao Altíssimo. Vamos caminhar um pouco pela Bíblia. Louvado seja o Todo-Poderoso. Em Malaquias, vamos falar um pouco sobre diversos temas. Vamos começar falando sobre o verdadeiro dízimo que o Pai se agrada. Louvado seja o verdadeiro dízimo que fala na palavra. Louvado seja o Todo-Poderoso. Vamos lá. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 3, fala o seguinte: ele se sentará para purificar os sacerdotes e descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer ao Altíssimo os sacrifícios que ele exige. Louvado seja o Todo-Poderoso. Ou seja, o ouro é provado no fogo. Louvado seja o Todo-Poderoso. Ou seja, nós que estamos nesse mundo, nós já estamos na prova e vamos ser provados até o fim. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aí aqui o Pai prova todos e aqui o dízimo, o Pai está falando os sacerdotes, porque os sacerdotes, os religiosos daquele tempo, estavam agindo errado. Na forma, estavam roubando. Quando fala em roubar, os da religião pensam que são os fiéis da religião que estão roubando, mas não, são os líderes religiosos com que estão roubando. Do mesmo jeito era antigamente, naquele tempo. Os líderes religiosos, eles eram os ladrões. E chamavam os que estavam lá na sinagoga de ladrões, sendo eles os ladrões. E a história está se repetindo. Louvado seja o. Os líderes religiosos são quem roubam e dizem que os fiéis estão roubando. Aqui, olha, vamos continuar. Em Malaquias 3, 6 em diante, os dízimos. Vamos começando do 5. 4, Malaquias 4, 5 em diante. O Altíssimo Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los, louvado seja o, e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Isto é, os feiticeiros, os adúlteros, e os que juram falso, e os que exploram os trabalhadores, e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Louvado seja o Altíssimo. O Altíssimo julgará o povo. Louvado seja o. E esse julgamento já está ocorrendo. Louvado seja o. O tempo é chegado. Verdade verdadeira. Louvado seja o Todo-Poderoso. E aqui fala que o Pai, o Altíssimo e o Todo-Poderoso, irá julgar os feiticeiros. Os feiticeiros. Ou seja, quando fala desses feiticeiros, os que adoram os ídolos. O que não adora ao Pai Altíssimo, Yau. Que todo ser que respira louve ao Altíssimo. O verdadeiro Pai Altíssimo é Yau. Yau Todo-Poderoso, nosso Pai. Os animais clamam ao Altíssimo. Veja o gato. Miau, miau. O gato. O leão. Miau. E olhe que a ciência está grande. Tem até um aparelho que dá para ouvir o som que sai da planta. A planta também sai um som. Só se ouve com esse aparelho.
ela também clama. Que não respira, não precisa de água, não é ser vivo uma planta? A planta também clama, Yau. Esses feiticeiros são os que não clamam a Yau Todo-Poderoso, os que rejeitam o Altíssimo e o nosso pastor Yausha. São os feiticeiros. Os adúlteros. Assim, fala assim, casamento. Aí tem um casamento. Uma pessoa que trai o seu esposo, a sua esposa, mas também não é só isso também. As pessoas que adulteraram a palavra. A grande Babilônia também é adúltera. Que colocou o nome de blasfêmia na palavra. Que embriagou a nação. Ela é adúltera também. Os adúlteros. Os que juram falso. Os que exploram os trabalhadores. E os que negam os direitos das viúvas e órfãos e estrangeiros. Louvado seja Yau. Ou seja, porque na palavra em Gênesis fala que depois do pecado o homem deve viver deve trabalhar, viver do suor do seu rosto, até que volte ao pó, que tu és pó. Ou seja, deve trabalhar, viver do suor do rosto. Louvado seja Yau. E a verdade é a verdade. E os líderes religiosos, os intitulados pastores, intitulados padres, eles exploram os que estão lá na religião. Eles exploram. Eles não querem trabalhar. Eles querem viver do suor do rosto dos fiéis. Eles exploram. Vamos continuar. O Altíssimo diz: eu sou o Altíssimo e não mudo. E é por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Louvado seja Yau Todo-Poderoso. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Louvado seja Yau Todo-Poderoso. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar ao Altíssimo? Mas vocês têm me roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Altíssimo Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês ricas bênçãos. Louvado seja Yau Todo-Poderoso. O que foi que falou aqui? Tragam todos os dízimos à casa, todos os dízimos ao depósito do templo. Aqui, olha, para que haja bastante comida. Tá vendo, olha? Então, o verdadeiro dízimo que fala aqui na palavra é alimento. Louvado seja Yau Todo-Poderoso. Olha aqui, olha, para que haja bastante comida na minha casa. Louvado seja Yau Todo-Poderoso. E então, aí a religião mudou, fez uma mudança. O que é para ser alimento, eles transferiram por ganância, transferiram para dinheiro. Mas o verdadeiro dízimo é alimento. Louvado seja Yau Todo-Poderoso. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu. Louvado seja Yau. Ou seja, a pessoa planta macaxeira, feijão, arroz, planta. E então, aí, para nascer, tem que vir o que? A chuva. Louvado seja Yau. Para que eu abrirei as janelas do céu. Abrir as janelas do céu para mandar o que? Chuva, as bênçãos. Louvado seja o Altíssimo. Quando o dízimo é feito da forma correta, ajudar as pessoas necessitadas, os órfãos, as viúvas, as pessoas que necessitam, as pessoas que passam fome, ou seja, as pessoas que estão na religião. Louvado seja o Altíssimo. Você tem alimento para sustentar e tem que dar para ajudar o necessitado, ajude. Se as pessoas
religião não dessem mais esse dinheiro para enriquecer os intitulados pastores e dessem às pessoas necessitadas, o Pai se agrada disso. Louvado seja o Todo-Poderoso. E esse é o dízimo verdadeiro, ajudar o necessitado em suas aflições. Louvado seja o Todo-Poderoso. E o Pai promete que vai abrir as janelas do céu, mandar chuva, mandar bênçãos para nascer o milho, o arroz, a mandioca. Louvado seja o Todo-Poderoso. Vamos continuar. E as mais ricas bênçãos, louvado seja. Não deixarei que os gafanhotos, louvado seja o Todo-Poderoso. Ou seja, o gafanhoto não destruirá a plantação. Meu Pai Todo-Poderoso. E nas religiões é triste. eles falam desse gafanhoto, diz que é o capeta, sendo o gafanhoto que o Pai ia mandar para não destruir a plantação. Louvado seja o Todo-Poderoso. É muito lindo demais a verdade. Louvado seja o Todo-Poderoso. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras. Darão muitas uvas. Louvado seja o Todo-Poderoso. Louvado seja o. Louvado seja o Altíssimo. O Altíssimo está abrindo a nossa mente. Louvado seja o Todo-Poderoso. E então, como aprendemos aqui, o verdadeiro dízimo é alimento. E quem rouba ao Altíssimo são os líderes religiosos. Roubavam naquele tempo e hoje estão. A história está se repetindo, como diz na palavra, não há nada novo debaixo dos céus. A história que acontecia antigamente está acontecendo hoje. Os líderes religiosos roubam ao Altíssimo. Roubam porque estão roubando o templo do Altíssimo. Que o templo do Altíssimo não somos nós, as pessoas? E está deixando o Pai triste, porque está explorando as viúvas e os órfãos. Em vez de ajudar, os líderes religiosos estão explorando. Louvado seja o Todo-Poderoso. A história está se repetindo. E o verdadeiro dízimo é ajudar as pessoas necessitadas. E o Pai, se você fizer isso, o Pai não ia mandar o gafanhoto. O devorador é o gafanhoto. Meu Pai Todo-Poderoso. E muitas pessoas estão com medo do gafanhoto. Meu Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o Todo-Poderoso. Que o Altíssimo abençoe e ilumine nós todos.